Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM Legal, aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Josué de Freitas. Na aula passada a gente estudou sobre as conjunções e agora vamos para a segunda parte. Nós falamos sobre uma classe das conjunções, que eram as conjunções coordenativas, e agora vamos falar das subordinativas, que são aquelas que interferem, sim, no significado. Conjunções subordinativas. Esse tipo de conjunção liga duas orações. E uma delas é dependente sintaticamente da outra. Elas se classificam em integrantes e também em adverbiais. Vamos falar primeiro das integrantes. Elas iniciam orações que se ligam a outra exercendo funções sintáticas típicas do substantivo. Então, ela pode ser um sujeito, complemento verbal e nominal, predicativo, aposto, que são funções típicas do substantivo. São elas que e se. Exemplo, vou fingindo que sou rico, deixando de saber se vou morrer de sede. Então, você vê aí uma dependência da conjunção, né? A segunda oração, ela depende da primeira. Vou fingindo o quê? Vou fingindo que sou rico. E temos também a classe das adverbiais, que existem aí algumas separações que a gente vai ver a partir de agora. As subordinativas adverbiais iniciam orações cuja função é de adjunto adverbial da oração anterior. A utilização dessas conjunções é bastante comum em textos argumentativos. Como eu falei na aula passada, preste atenção, você que vai fazer a prova do Enem, a redação do Enem, você vai precisar bastante de conjunções nas suas redações, pois ajudam a evidenciar o posicionamento do autor a respeito de algum assunto. Suas classificações estão relacionadas à circunstância que expressam. Nesse sentido, elas classificam-se em... Vamos lá, primeiro, as causais introduzem uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. As mais comuns são porque, que, como, no início da frase, denotando o sentido de porquê também, visto que, uma vez que, porquanto, já que, desde que. Temos um exemplo aí que diz: muitas pessoas sofrem nas filas dos hospitais públicos, porque estes não dispõem de estrutura suficiente para atender uma grande demanda de pacientes. Então veja aí que existe uma causa, né? Porque as pessoas sofrem. Então existe uma causa aí, por isso que tem a conjunção porque. E temos também as concessivas. Elas introduzem uma oração que expressa ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. As mais comuns são embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que e conquanto. Temos um exemplo que inicia, né, com a oração secundária. Embora o governo crie programas sociais, assistenciais em prol da parcela mais pobre da população, muitos brasileiros ainda vivem em condições de miséria. Outro exemplo, mesmo que se enrijeçam as leis de trânsito, ainda assim haverá condutores irresponsáveis. Então você deve ter observado que ocorre vírgula, não é, entre essas orações, porque elas precisam separar aí a oração principal
da oração secundária. Algumas delas não têm a necessidade da vírgula, como você vai ver mais adiante. Mas é sempre bom você analisar o contexto, verificar se não está dando duplo sentido, se o sentido está condizente com o que você quer transmitir nessa comunicação. Temos também as condicionais. As condicionais, elas introduzem uma oração que indica a hipótese ou a condição para a ocorrência da principal. As mais comuns são se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Então tem, se todos os brasileiros procurassem cumprir as leis, muitos problemas sociais seriam evitados. E temos também a conformativa. A conformativa, ela introduz uma oração que se exprime a conformidade de um fato com o outro. As mais comuns são conforme, como, segundo, consoante. Exemplo, o encontro entre os diretores da empresa ocorreu pela manhã como se havia combinado. Consoante o professor ensinou, os alunos executaram a tarefa. E temos também as finais, que diz, introduzem uma oração que expressa a finalidade ou o objetivo da oração principal. As mais comuns são para que, a fim de que, porque, que. Exemplo, o estudo estudo com afinco para que eu possa passar no concurso. Estude a fim de que possa aumentar seu conhecimento. Temos também as proporcionais. Elas introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da oração principal. As mais comuns são à medida que, à proporção que, ao passo que, e as combinações quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto menos, mais, quanto menos, menos. Exemplo, o seu conhecimento de filosofia crescia à medida que estudava as mais diversas teorias filosóficas. Quanto mais gritava, menos era escutado. E temos também as temporais. Introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. As mais comuns são quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que, mal e assim por diante. Exemplo, a reunião começou assim que todos os acionistas chegaram à sede da empresa. O brasileiro fica triste depois que o carnaval acaba. E ainda temos as comparativas. Elas introduzem uma oração que expressa a ideia de comparação com referência à oração principal. As mais comuns são como, assim como, tal como se, tanto como, tanto quanto, perdão aí pelo tanta, né? Tanto quanto, do que, quanto, tal, qual, tal qual, que nem, e assim por diante. Exemplo, o custo de vida de hoje é mais oneroso que o dos anos 1980. Ele é determinado como um guerreiro. 9 é as consecutivas. Introduzem uma oração que expressa a consequência da principal. As mais comuns são de sorte que, de modo que, sem que não, de forma que, de jeito que, tão, cada, tanto, tamanho. Exemplo, era tão determinado em suas ações que conseguiu a promoção profissional na empresa. E aí vamos falar um pouquinho agora das
locuções conjuntivas. Quando se fala de locução em língua portuguesa, no estudo da língua portuguesa, nós precisamos lembrar que são palavras que, estando formando ali termos, elas têm o mesmo valor gramatical. Então, eu posso ter várias palavras para determinar que é apenas uma conjunção, ou dois verbos para dar o significado de um verbo. Então, isso a gente chama em língua portuguesa de locução. E nós temos as locuções conjuntivas, né? É um tipo de conjunto de palavras que se comporta como conjunção. Exemplo: visto que, desde que, ainda que, por mais que, à medida que, à proporção que. Então, observe que são mais de uma palavra e dá o sentido de uma conjunção apenas. Vamos falar um pouquinho sobre a conjunção que. A conjunção que, ela tem várias funções aí dentro da língua portuguesa. As conjunções não devem ser vistas como detentoras de um só sentido. Reforçando essa premissa, a conjunção que pode ser classificada de acordo com o sentido no contexto em que se encontra. Vejamos agora algumas situações de polissemia dessa conjunção, ou seja, mais de um sentido de uma função. Temos a função aditiva. Grita que grita, porém ninguém o escuta. Então, veja que ela está no lugar do e aí, não é? Grita e grita, porém ninguém o escuta. Ela está exercendo a função de adição. Ela também pode ser explicativa. Sai agora dessa sala, que estou mandando, né? Porque estou mandando. Então, veja que está explicando. Integrante, diga-lhe que não irei. Consecutiva, estava tão entretido que não te vi chegar. E comparativa, comparação, que é o mesmo que como. Ficou transparente que nem água cristalina. Vamos para os exercícios agora. Temos duas questões aí para a gente analisar. Preste atenção. Essa questão é a questão número 2 da página 220 do material Turbo 6.0 da plataforma Farias Brito. Você que acessa aí a sua plataforma Farias Brito, você vai encontrar esse material. Questão: a escrita faz de tal modo parte de nossa civilização que poderia servir de definição dela própria. A história da humanidade se divide em duas imensas eras, antes e a partir da escrita. Talvez venha o dia de uma terceira era, depois da escrita. Vivemos os séculos da civilização escrita. Todas as nossas sociedades baseiam-se no escrito. A lei escrita substitui a lei oral, o contato escrito substitui a convenção verbal e a religião escrita se seguiu à tradição lendária. E, sobretudo, não existe história que não se funde sobre os textos. A locução conjuntiva de tal modo que o advérbio sobretudo, respectivamente, expressa a noção de conformidade, de consequência e realce, condição e negação, consequência e negação, condição ou realce. Dá um tempinho aí para você pensar. Vamos lá. Acertou quem foi na alternativa B, né? Consequência e realce, de tal modo que e sobretudo, para realçar aí o sentido. Próxima questão está no material Turbo 6.0 também. Questão 3 da página 220. É uma questão de Enem e o texto diz: o Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros.
Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da área. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase em cima da linha. Flamengo 1-0. Então, o texto diz: o texto que narra um empate do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol realizado em 2009 contém vários conectivos, sendo que, vamos lá, letra A, após, nós temos também a letra B, enquanto, letra C, no entanto, letra D, mesmo e por causa de. Após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. Será, né? Vamos observar aí. Enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas orações possíveis para serem aplicadas no jogo. No entanto, tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. Mesmo traz ideia de concessão, já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado, não é verdade? E letra E, por causa de, indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio. Vamos lá para a resposta. Você que marcou a letra D acertou. Mesmo traz uma ideia de concessão, já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. E por hoje é só. Acompanhe as nossas plataformas para mais estudos e muito mais questões na plataforma Farias Brito. Até a próxima. Tchau.